Pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que vocês, como eu também estou, ansioso para ouvir o meu colega Diogo Medeiros. O Diogo é delegado de polícia na delegacia da comarca de Itapema, delegado de polícia aqui de Santa Catarina. Ele é professor de vários cursinhos, tem uma didática muito legal, inclusive uma tarde dessa fiquei aqui ouvindo uma aula dele sobre vitimologia, muito boa, né? E também especialista em segurança pública, ministra aulas também na Cadepol de Santa Catarina, ou seja, nós estamos aqui diante de um colega, de um delegado de polícia que, além de ser muito ativo no cumprimento do seu mistério na segurança pública, ainda é um estudioso da criminologia que se dedica, se debruça muito a esse tema que eu, particularmente, querido Diogo, adoro. Depois que a gente conhece a criminologia, não querendo deixar as outras matérias de lado, que também gostamos, mas sim, nós nos apaixonamos por essa matéria e é algo que também vejo que acomete você. Diogo, seja muito bem-vindo para as suas apresentações e exposição inicial. Ô, doutor, boa noite. É um prazer receber esse convite aí, estar na live compartilhando com você essa matéria que eu também tanto gosto. Depois que a gente começa a estudar criminologia, o estudo do direito penal perde um pouco a graça. A verdade é essa, né, doutor? Mas eu agradeço o convite, parabenizo toda a sua iniciativa, tanto no Instagram, eu acompanho diariamente as suas publicações, aprendo com as suas publicações, inclusive, e parabéns pelo seu engajamento, inclusive, de fazer esses cursos gratuitos aí que, de certa forma, democratiza o ensino e compartilha a matéria com, às vezes, quem não tem condição de fazer um curso ou quem não tem tempo. Realmente, seu engajamento é brilhante e o senhor está de parabéns. Você, né? Você é colega, está de parabéns com relação a isso. E como você já falou, sou delegado em Santa Catarina, fui delegado também no estado de Minas Gerais e sou um estudioso e adoro estudar criminologia. Legal, muito bem. Então, muito obrigado já aqui também, porque não precisa me chamar de senhor, de peço isso já, somos colegas, não é? E então, sem essa formalidade, por favor, para mim fica muito bom também. Diogo, vamos, é uma coisa muito interessante o que tu iniciou aí, essa sua fala inicial, do seguinte sentido. Quando conhecemos a criminologia, acabamos vendo que o direito penal torna-se até sem graça, não é? Um pouco sem graça, não vamos dizer que nós o relegamos totalmente, inclusive nosso professor Ângelo Fragelli ficará um pouco triste ouvindo isso, não é? Entretanto, eu comungo também com esse entendimento. Por quê? Porque o direito penal, a criminologia, justamente por ter, não é, essa peculiaridade de estudar esses objetos, crime, criminoso, vítima e controle social, mas, sobretudo, o crime de forma mais verticalizada, porque nós vamos lá, a gênese do crime, não é? As consequências dele, quais são aquelas situações sociais que permeiam a criminalidade, o crime e o criminoso, e nós conseguimos respostas mais efetivas para esse fenômeno denominado crime. Então, é isso que nos encanta, e encanta a muitos que estudam a criminologia, não é? Porque, efetivamente, nós acabamos saindo da dogmática, e nesse método empírico, indutivo, entendendo mais isso. E nós que estamos na delegacia, nós que trabalhamos efetivamente, estamos ali, né, naquela trabalho pragmático do nosso dia a dia, nos deparamos com inúmeras situações que o direito penal não explica, mas a criminologia explica. Não é? Como depois, para mim, porque para mim mudou muito a minha forma de ver, mas para ti, quando do teu estudo mais aprofundado da criminologia, que quando a gente decide ministrar aulas, nós mergulhamos na matéria,
Porque o ditado é que o professor não sabe. O professor não sabe. O professor domina. Porque se você não domina uma matéria, você não consegue transferir esse conhecimento ao outro. Ou seja, não basta o professor conhecer, saber. Ele tem que dominar. Mas isso influenciou a mim, sobretudo, no meu dia a dia da delegacia, da forma com que eu vejo a criminalidade, a sociedade e aquilo que motiva. Então, gostaria de perguntar de forma bem aberta para ti, logo após todo esse, eu sei e conheço, também eu sigo, aprendo também, aprendi muito na sua aula, que foi pelo Alfacom, gratuitamente disponibilizado no YouTube, assisti sua aula, adorei, meus parabéns. E depois de tudo isso, não é? Quando nós voltamos à nossa atividade policial, para mim, houve uma mudança de visualização daquilo que é o crime, daquilo que permeia o crime. E a ti? Percebeu essa mudança, o que efetivamente a criminologia trouxe para você, que é importante para nós na carreira policial, de mudança da visão desses objetos crime, do criminoso, da vítima, enfim, de todo o controle da sociedade. Exato, professor. O objeto de estudo da criminologia, ele é muito maior que o objeto do estudo do direito penal. Então, vamos imaginar uma situação hipotética do indivíduo que é conduzido até a delegacia de polícia por supostamente estar traficando drogas. E aí, o delegado de polícia, então, ele vai analisar o fato de forma restrita. Ele analisa o fato para saber se aquele fato se adequa formalmente àquele tipo penal previsto na lei, no caso do tráfico de drogas, lá do artigo 33 da Lei de Drogas. O método do direito penal é um método dedutivo. Então, eu tenho a primeira premissa, a premissa 1, é o tráfico de drogas lá, com aquele monte de núcleos verbais. A premissa 2, João está na delegacia de polícia, preso em flagrante, por ter praticado o crime. Ele foi pego com 10 buchas de maconha lá. Então, a conclusão que nós extraímos dessas duas premissas para o direito penal é que João praticou um fato típico previsto lá no artigo 33. O que a criminologia vai fazer? A criminologia, ela não se resume a verificar se o fato se amolda ou não a um modelo abstrato de crime previsto na lei. A criminologia, ela quer saber por que aquilo aconteceu. Ela vai estudar primeiro o criminoso. No nosso exemplo, João. Quem que é João? Quem que é esse traficante João? Será que houve um enfraquecimento do controle, aquilo que a gente chama de controle social informal? Será que os laços familiares foram enfraquecidos? Houve uma ruptura dos laços? Ele não teve uma boa educação? Será que ele praticou esse crime pela pobreza? Não. Será que, na verdade, ele queria alcançar as metas culturais que a sociedade lhe impõe, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não impõe os meios institucionais para que João chegue lá? E, no nosso caso, do controle social? O controle social falhou? A escola, a família, a vizinhança? Será que a polícia falhou por intermédio do Estado? No nosso caso, não se aplica a vítima, porque a vítima é o Estado, tráfico de drogas. Mas vamos transferir o nosso exemplo para o estupro. João estuprou Maria. A vítima, Maria. O que aconteceu com a vítima? Tem estudos vitimológicos se Maria, de fato, contribuiu ou não para o crime. Nisso eu não estou entrando numa esfera de machismo, pelo amor de Deus, mas a vitimologia, ela estuda o comportamento da vítima na esfera criminal. Será que Maria, quando chegar até uma investigação criminal e for ouvida na condição de vítima, será que ela não vai ser revitimizada em torno desse fato? Será que, então, de acordo com todo esse diagnóstico do fenômeno criminal, não é melhor a criminologia enviar uma informação para a política criminal e falar assim para a política criminal, a Maria, quando sofre estupro, ela é revitimizada. Então, política criminal, escolha alguma técnica processual para diminuir
essa vitimização secundária de Maria. Mandou essa resposta para a política criminal. O que a política criminal pode fazer? Ah, então eu vou pegar o crime lá do artigo 213 do Código Penal e vou transformar ele de ação penal pública incondicionada para o de ação penal pública condicionada à representação. Porque a criminologia, através de uma análise empírica e interdisciplinar, através de diversos ramos do conhecimento, me encaminhou essa informação que Maria é revitimizada nesse crime de estupro. A partir daí, a política criminal pode, é lógico, é um exemplo, é uma hipótese, pode encaminhar para o direito penal essa condição de procedibilidade. E aí, por isso que se fala que a política criminal, e isso cai muito em concurso para você que estuda, a política criminal é uma ponte eficaz entre a criminologia e o direito penal. A criminologia vai olhar para o crime, para a criminalidade, e vai observar por que aquilo aconteceu, através da observação da realidade empírica. Vai ver o que aquilo aconteceu no mundo dos fatos, e não no mundo do direito como o direito penal. Através desse diagnóstico, vai mandar a resposta para a política criminal, que está no meio. A política criminal, então, condensando toda essa informação, pode criminalizar uma conduta, descriminalizar uma conduta, ou até mesmo achar por política criminal aquilo que não envolve o direito penal. Por exemplo, no nosso caso de estupro, pode ser que João tenha estuprado Maria e um dos fatores criminológicos do que aquilo ocorreu seja porque aquele lugar tinha pouca iluminação pública, aquele lugar tinha uma mata atrás e aquilo foi um fator criminógeno importante para a ocorrência do crime. Então, a política criminal pode fazer assim: vamos colocar uma iluminação pública adequada para diminuir o crime e a criminalidade. Então, a política criminal é essa ponte entre a criminologia e o direito penal. É muito interessante mesmo isso, Diogo, porque, inclusive, a doutrina majoritária, inclusive, trata desses temas que tu acabou de falar, com um sinônimo diverso, que é a ciência total do direito penal. Vejo que isso pode cair muito na prova e pegar o aluno de surpresa. O que é a ciência total do direito penal? Justamente essa tríade entre criminologia e política criminal, essa ponte, não é? Entre a criminologia e o direito penal, que o objetiva, então, nos trazer uma norma mais consentânea com a sociedade. E sabe que, infelizmente, eu acredito e vejo isso, nós já falaremos dos concursos, mas que isso traz hoje mais em voga, sobretudo nos concursos para a polícia, não é? Uma necessidade de conhecimento dessa ciência total. Por quê? Porque nós estamos enfrentando cada vez mais, e aqui uma crítica não é política, quero que entendam, mas uma crítica técnica, que o nosso parlamento renovado, como foi no último pleito, nós temos, na verdade, uma diminuição do trabalho legislativo e da qualidade legislativa, nós temos visto isso. Eu não estou falando aqui de ponto de vista político nenhum, estou falando do ponto de vista pragmático, daquele que aplica a lei lá na ponta, lá que precisa da lei para o seu dia a dia. Temos visto isso, então, que do ponto de vista legislativo, nós temos leis que hoje totalmente anacrônicas com as anteriores e conflitando com a Constituição. Vejam, hoje falam, nós temos um novo CPP com a edição do pacote anticrime, mas parece que as pessoas esquecem de fazer também com o pacote anticrime uma correlação com a Constituição, ou seja, adequá-lo à Constituição para ver que se efetivamente muitos desses dispositivos são constitucionais, né? Por quê? Porque nós temos uma atividade legislativa hoje, repito, um pouco temerária, com pouca qualidade. Mas por que isso? Por quê? Porque falta justamente a aplicação dessa ciência total do direito penal. Falta aquele procedimento empírico, interdisciplinar, lá da criminologia, ir ao foco, ir à sociedade, aquela ciência do ser, de saber como é ela, o que motiva. E aí, como tu bem pontuou, transferir a política criminal, não é, esse resultado das pesquisas para que tenhamos um direito penal mais
consentâneo com aquilo que nós necessitamos. E, ao revés dessa situação, ou seja, na falta dessa importantíssima tríade, nós acabamos tendo leis simbólicas, as famosas leis que não pegam, não é? Um contrabando legislativo. Não é? Nós temos, então, aquele direito penal que se torna midiático, político, de urgência, aí logo sai uma lei, que lei no Brasil tem nome de estrela famosa, né? Aí ela é uma lei legal, é a Joana Maranhão, não é Caroline Dickmann, e aí sucessivamente. Ou seja, aí nós temos leis que efetivamente não se aplicam. Eu sempre brinco com meus alunos, até quando eu falo da falta de efetividade, que surge da falta de aplicação do direito total, do direito penal, né, da ciência total, nós podemos pensar que é aquele que se desequilibra, um transeunte que se desequilibra em via pública e por uma falta de cuidado objetivo, não é? Na modalidade imprudência, cai sobre alguns arbustos que estão ali, não é, na via pública, e acaba cometendo um crime do 49, parágrafo único, lá da Lei 9.605. Ele acaba cometendo um maltrato, acaba maltratando uma flor ornamental que está na via pública. E os alunos dão risada. O aluno que está estudando pensa na sociedade. Se falar isso, amigo, você está preso porque você cometeu um crime. O quê? Você maltratou uma planta ornamental aqui de forma culposa. Né? Aí ele vai dizer assim, tu tá de brincadeira comigo, delegado. Não, eu vou lá lavrar um termo circunstanciado contra ti. Né? Ele tá de brincadeira comigo. Por quê? Mas por que isso surge? Quando nós nos debruçamos na ciência total, nós observamos que ela não é utilizada no Brasil. Que a criminologia, de certa forma, esse papel importantíssimo e fundamental da criminologia não existe no Brasil. Nós vamos a toque de caixa. Simplesmente quando quando a mídia está muito próxima, por exemplo, não é? O parlamento edita uma lei. Acho que deu na cabeça do senador lá, ou do deputado, vamos aqui, não é, editar uma nova lei para coibir tal prática. Sem isso, tudo que você falou do conhecimento empírico. Eis, então, a importância de nós conhecermos a criminologia, a ciência total, o que é crime para a criminologia. Porque, muitas vezes, nós sempre falamos, eu sempre toco no abandono de lar. As pessoas nos procuram na delegacia, não é, Diogo? Para registrar um abandono de lar. Exatamente. Não é? E aí, você diz para o teu policial assim, registra. Porque, do ponto de vista criminológico, isso ofendeu o direito de alguém. E aquela pessoa precisa... Veja, a mulher tem um usucapião familiar lá em 3 anos depois que o marido vai embora, ou seja, serve a ela, posteriormente, a comprovação desse lapso temporal dos 3 anos, para que ela demonstre o direito àquela usucapião do próprio imóvel. Então, nós temos vários casos que não são, como você bem pontuou, tipificados, não é fato típico ilícito culpável, mas é crime para a criminologia. Continua sendo um crime, mas que as pessoas veem só, simplesmente, como crime aquilo que é fato típico ilícito culpável. E isso é importante para quê? Nos concursos, que vai aparecer. Veja, o concurso da PF cobra criminologia, o concurso de delegado de São Paulo cobra criminologia, Santa Catarina cobra criminologia. Então é de extrema importância que os nossos alunos conheçam essa matéria que é fundamental para o concurso. Perfeito, professor. Você citou essa ciência total do direito penal, ciência global do direito penal. Se a galera quiser aprofundar e se a prova vir um pouco mais aprofundada, essa ideia de ciência global, ciência total do direito penal, ela surge com von Litz, no século XIX ainda, na escola de Marburgo, programa de Marburgo, escola sociológica alemã. É ele que contribui, ainda no século XIX, para essa ciência global, ciência total do direito penal. Aí ele pega o direito penal por uma análise interdisciplinar. Peraí, vamos nos valer da criminologia, da política criminal e vamos criar essa ciência global do direito penal, ciência total do direito penal. E aí o candidato, o aluno
que sabe muito direito penal e acha que com o direito penal ele consegue resolver criminologia, é quando ele cai em criminologia. Porque a primeira pergunta de prova, professor, eu tenho certeza que você já viu essa. Crime para criminologia é fato típico, ilícito, culpável. O cara vai e marca como certo. É a primeira pergunta, ou seja, é o básico do básico. Então é importante realmente esse estudo da criminologia, principalmente sobre os objetos da criminologia, né? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social dentro das teorias criminológicas. Então, a gente faz o chamado, aquilo que a doutrina fala de estudo diacrônico da criminologia, que é você verificar no tempo e no espaço as teorias criminológicas e o que cai em prova já, professor, já dando uma dica para a galera. Você precisa saber o nome da escola ou da teoria criminológica, quais são os autores e qual que é a principal ideia. Se você, por exemplo, for fazer uma prova da VUNESP, é só correlacionar. E VUNESP vai cair aonde? VUNESP vai cair na Polícia Civil de São Paulo, na maioria das vezes. Qualquer cargo da Polícia Civil de São Paulo. Eles relacionam o nome da teoria criminológica com o nome do autor e a obra mais importante. Agora, se você vai fazer uma prova para a Polícia Civil de Minas, aí cai FUMARC. Essa banca, ela aprofunda um pouco mais no conhecimento criminológico. Se você vai fazer banca CESP, aí a CESP, ela modula conforme a carreira. Já vi provas bem densas para delegado, para o MP e para a Defensoria Pública CESP de criminologia. Só deixa eu fazer uma coisa, deixa eu virar aqui. A Gabriela me perguntou, o professor indica uma obra? Eu vou indicar, não ganho nada com isso, mas sou um fã desse cara. Por quê? Porque lá em 2008 eu li o primeiro livro dele de criminologia, que chama Resumo de Criminologia, do Lélio Braga Calhau, é promotor de justiça lá em Minas, e agora, Gabriela, ele tem isso aqui, ó, Princípios da Criminologia. Professor, está fazendo um merchan para o Lélio? Claro que sim. Por quê? Porque a escrita dele é clara, é tranquila, você está iniciando na criminologia, você vai entender, depois você se aprofunda, não é? Mas, assim, a base da criminologia está efetivamente aqui. Não é? Está. O Lélio tem uma obra muito boa, essas duas aqui, essa aqui não tem mais no mercado, mas o princípio tem, tá bom, Gabriela? Então, espero tê-la ajudado com isso. Mas sabe, professor Diogo, que eu vejo, que eu percebi também que algumas provas, eles acabam, veja, que a própria banca, muitas vezes, por que não há interesse intenso no estudo da criminologia brasileira, como Nina Rodrigues e outras? Boa pergunta, é isso que eu estava falando aqui, Shirley, isso que eu iria falar. Tá? É mais ou menos isso aqui. O que acontece? Quando nós olhamos para algumas bancas, sobretudo eu tenho que nominar a última prova delegada da CAF, em que a banca confundiu um pouco a criminologia com as ciências interdisciplinares que dão suporte à criminologia. Por quê? Porque nós temos na criminologia, lembremos lá do Cesare Lombroso com a sua pesquisa, não é? Foi o grande legado dele. Não a tese da frenologia, né? Enfim, mas a pesquisa, joia, foi uma boa pesquisa. Demonstramos ali o empirismo, né? E que até hoje é necessária do ponto de vista quantitativo dessa pesquisa, mas quando falamos da pesquisa, falamos da psicologia, falamos da estatística, ela é simplesmente uma das ciências que se interdisciplinam, que se entrelaçam, porque a diferença, e vai uma dica, que cai lá na prova, o professor Diogo Guilherme, multidisciplinar, e nós sabemos que multidisciplinar, elas vão uma do lado da outra, sem que haja um entrelaçamento, e quando eu digo interdisciplinar, elas convergem e conversam. Mas quando falamos da estatística, da psicologia, elas são matérias que dão suporte interdisciplinar à criminologia. E aí nós vemos muitas provas que se debruçam, não sei se para tirar o foco e realmente deixar aquela matéria mais difícil, ou porque o examinador também, com tantos temas importantes da criminologia, acaba se cingindo a falar
dessas matérias e não efetivamente do processo, da ciência que é a criminologia. Né, professor Diogo? Então, eu vi como na prova, em algumas provas, que o examinador sai um pouco. O que eu vejo da VUNESP é que, efetivamente, da FUMARC também, mas que eles cobram a criminologia. Verdade. Né, a criminologia. E não se desvirtuam. Provas do MP, por exemplo, são provas que saem muito do foco da criminologia e pautam-se no quê? Pautam-se na pesquisa. Então, isso acaba tirando um pouco daquilo que nós trabalhamos com a ciência. Tu chega também a perceber essas grandes diferenças em relação a essas bancas? Perfeito, professor. Essa análise sua perfeita. A gente vê que essas bancas, VUNESP, a FUMARC principalmente, e o CESP também, eles são bancas técnicas. Eles cobram o estudo da criminologia em si. Porque, às vezes, por exemplo, você vê, tem uma prova que é paradigmática do Ministério Público de Goiás. Aquilo que chama de criminologia, na verdade, ele está cobrando de direito penal. Ele cobra a dogmática do direito penal avançada, aquele estudo da teoria do crime bem avançado, aquelas teorias do estudo do crime, e não propriamente da criminologia. Porque a criminologia de fato, essa ciência empírica e interdisciplinar. Então, eu vou me valer de diversos ramos do conhecimento que vão se auxiliar num diálogo recíproco, daí o termo interdisciplinariedade, não multidisciplinariedade, e eu vou fazer um diagnóstico do fenômeno criminal em um objeto muito maior do que o direito penal. Então, me interessa para a criminologia o porquê da prostituição, o porquê do uso de drogas, sendo que o uso de droga, o fato de usar a droga não é crime. Né? O fato da prostituição por si só também não é crime, pelo princípio da alteridade, e que são estudados na criminologia. Né? Então, eu proponho até a gente fazer um bate-bola rapidinho das teorias criminológicas aqui, para a galera ir pegando, porque o que cai na prova, se for mais raso, obviamente, é a teoria criminológica, o autor e a principal ideia. Só me deixe falar um segundo que eu não respondi a Shirley. Shirley, porque, ao meu sentir, ao menos, há pouco interesse da criminologia pelo desconhecimento no Brasil da criminologia. Por quê? Nós não temos no Brasil um olhar aos criminólogos. Nós conhecemos muitos penalistas, não conhecemos? Idolatramos vários professores do direito penal e desconhecemos vários criminólogos. Por exemplo, o professor Luiz Flávio Gomes, falecido, o professor Luiz Flávio Gomes, era um grande criminalista. Né? Nós temos aqui no Paraná o Juarez Cirino dos Santos, que é um grande criminalista que as pessoas desconhecem, Juarez. Né? Nós temos o próprio Lélio Braga Calhau, que é um grande criminólogo lá de Minas, que também é desconhecido. Nós temos o Luiz Greco, que está na Alemanha hoje, que a sua formação é a criminologia. Né? Então, esse é o motivo pelo qual a criminologia parece, no Brasil, uma ciência ainda incipiente, iniciando. Né? Nós temos o marco, a obra, né, pela maioria, né, da doutrina lá do César Lombroso, o delinquente, né, de 1800 e, salvo engano, 76, por aí, quase lá, né, que é o marco. Mas no Brasil parece muito incipiente, sabe, Shirley? Eu acho que esse que é o problema, nós desconhecemos a criminologia, e o professor Diogo vai falar já essas teses que são importantíssimas, pessoal, importantíssimo que ele vai falar agora, porque ele não cai na prova, ele despenca na prova. Né? Mas deixe-me fazer uma crítica bem rápida. No Brasil, inclusive, a crítica se tornará aqui, talvez tautológica, agora a minha conversa, porque a criminologia crítica, essa criminologia crítica, parece que no Brasil ela explodiu tanto que só existe ela. Parece que só existe ela. Né? Então, há um grande... Inclusive, o professor Juarez Cirino dos Santos trabalha com a crítica também. No sul do país, sobretudo, é muito forte a criminologia crítica.
não é? Essa criminologia é pautada aqui até naquela escola marxista, não é? Uma reação ao dele. Mas, enfim, é só para fazer esse ponto, para demonstrar que o quanto somos incipientes no estudo da criminologia, que nós, inclusive acabamos enveredando somente, de forma muito forte, somente a um lado da criminologia, esquecendo do restante. Mas, professor Diogo, nos diga, essa tua dica é importantíssima sobre as escolas. Nos passa ela, por favor. Ó, vamos lá, então. A gente começa com a etapa pré-científica da criminologia. Então, você tem que fazer, você que está fazendo essa prova, você tem que fazer uma linha mental ou uma linha do tempo na hora da prova. Você vai dividir as escolas ou teorias criminológicas em etapa pré-científica da criminologia e, posteriormente, etapa científica da criminologia. A escola clássica é a primeira escola, é uma etapa pré-científica da criminologia. Por que pré-científica? Por que científica? Quando a gente fala em ciência, entre diversas características, a gente fala de um estudo numa área do conhecimento que tem metodologia própria. Então, é pré-científica, porque naquela época o estudo da criminologia se misturava com o estudo do direito penal. Então, o que a gente tem de escola clássica, etapa pré-científica da criminologia? Quais são os autores? Você vai fazer o mnemônico de escola clássica, você vai lembrar daquele nosso futebol clássico da CBF, né? Da seleção brasileira da década de 90, Ronaldinho, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, aquilo ali era o clássico da CBF. Quem que é a escola clássica? CBF. Quem que é CBF? Carrara, Beccaria e Feuerbach. É isso que vai cair na sua prova. CBF, escola clássica, futebol clássico da seleção brasileira. Nessa época da escola clássica, etapa pré-científica, nós estamos falando na época do iluminismo francês, lá da Revolução Francesa. Então, o que a gente queria? A gente queria limitação do poder. A gente queria a limitação do poder do monarca, que tudo podia. E na seara do direito penal, o direito penal era caótico. Então, o que a gente queria na escola clássica da criminologia, na etapa pré-científica? A gente queria a humanização das penas, a proporcionalidade das penas, o princípio da legalidade, a vedação à tortura, a pena de morte em último caso. E quem que era o criminoso na escola clássica? O criminoso era um ser que tinha livre-arbítrio, que tinha vontade, pensava e, portanto, ponderava aquilo que ele julgava de benefício e de prejuízo em torno da sua conduta e então resolvia praticar o crime. Era um pecador que optou pelo mal. Então, o criminoso para a escola clássica tem livre-arbítrio. E isso faz toda a diferença para a nossa escola positiva na etapa científica da criminologia. Então, escola clássica, etapa pré-científica da criminologia, Carrara, Beccaria e Feuerbach. A gente queria a humanização das penas, a humanização do direito penal. O indivíduo criminoso tinha livre-arbítrio. E a outra informação, a pena tinha finalidade retributiva. Eu só queria restabelecer a ordem jurídica que foi violada por aquele indivíduo, pecador que optou pelo mal quando poderia optar pelo bem. Sob disso, 80% da sua prova, se cobrar a escola clássica, você vai gabaritar. Não é isso, professor? Exatamente. E lembrar que nesse período que tu falou, um período pré-iluminista, se nós pensarmos na monarquia e quem estava ao lado do monarca era justamente a igreja, vamos lembrar do direito canônico e do pecado. E aí isso também nos auxilia na lembrança, né, dessa escola. Exatamente. Aí a gente passa para uma etapa científica. Por que científica? Porque agora tem metodologia própria. Metodologia própria, apartada, separada do estudo do direito penal. É a época que a gente começa a falar em criminologia como ciência. Então, quando a criminologia, para a maioria da doutrina, vai virar ciência? Na obra O Homem Delinquente, do nosso famoso Cesare Lombroso,
no século XIX, em 1876. Em Acertei 1800, o ano. em 1807. E criminologia tem muito de ano de autor, é preciso gravar essas datas, é meio chato realmente, né? E então, etapa científica, o homem delinquente, século XIX, Cesare Lombroso. O que acontece nessa época, no século XIX? A gente quer transformar todas as ciências, seja uma ciência exata, seja uma ciência da natureza, em uma ciência empírica, onde eu vou lá medir, colocar uma régua, traçar na esfera como se fosse uma ciência exata e determinar o crime e a criminalidade. Então, qual é o objeto de estudo na etapa positiva, na escola positiva? O objeto do estudo é o delinquente. Esse delinquente, que na escola clássica tinha o livre-arbítrio, ele não tinha qualquer determinismo para a prática do crime, agora não. Agora ele tem uma deformidade biológica. Lombroso, metodologicamente rigoroso, como o professor citou, ele começa a analisar a estrutura craniana dos criminosos. Ele vai lá no manicômio de Pesaro, na Itália, e começa a ver os criminosos. Começa a medir a cabeça, a estrutura corporal, começa a fazer necrópsia do crânio e vê, principalmente no Vilela, que era um famoso delinquente calabrês, que tinha a chamada fosseta occipital média diferenciada, que, na verdade, não pertencia à evolução das espécies do Homo sapiens, mas de um homem atrasado. Então, o criminoso era um ser atávico, era um ser atrasado biologicamente. Ele tinha uma má formação genética, apesar de não utilizar esse termo genética, e que aquilo era transmitido hereditariamente e aquilo era fator criminógeno. Então, escola positiva, etapa científica da criminologia. E quais são os nossos autores? Agora não é o CBF da escola clássica, agora é o autor que o professor mencionou, que faleceu, o LFG, estudioso da criminologia, que faleceu, tinha um curso bem famoso. Na minha época, eu estudava por LFG. Na época de cursinho, era Eu o que também. bombava, né? Então, o que é o autor na escola positiva? É o LFG. Como assim, LFG, professor? O Lombroso, na etapa antropológica da escola positiva, o Ferri, que é genro do Lombroso, na etapa sociológica da escola positiva, e o Garófalo, na etapa psicológica ou jurídica da escola positiva. Então, escola positiva, LFG. A pena na escola clássica, que era mera retribuição, agora tem a função curativa, por prazo indeterminado. Eu quero curar aquele criminoso nato, que tem uma má formação genética e aquilo há uma predisposição para praticar o crime. Então, a gente chama de luta de escolas esse debate técnico entre a metodologia da escola clássica, que era a mesma metodologia do direito penal, uma metodologia dedutiva, metafísica, no plano do direito penal, e uma metodologia inovadora, agora com a escola positiva, que é uma metodologia indutiva. Eu vou lá no presídio verificar o criminoso, medir a cabeça dele, medir o crânio, ver que ele tem orelha de abano, ver que ele é canhoto, ver que ele tem tatuagem, e por isso ele pratica crimes. Sabe, professor, só deixa-me... eu adoro também essas mnemônicas, ajudam nossos alunos sempre, né? E nos ajudam também. E olha que eu uso com LFG, né? Como o Ferri está mais ligado ao contexto social, ou seja, ele olha para aquilo que a sociedade, não é? Ou tudo que permeia a pessoa, não é? O meio também influencia, que o Ferri começou, não é? Começou a... Eu acho que, inclusive, ele perdeu um pouco daquela alegria de ser visto pelo cunhado, né? Pelo Lombroso, porque ele começou a distanciar do Lombroso nesse sentido. Mas olha a minha mnemônica, já que ele está no meio, o Ferri está no meio, então quer dizer que o meio influencia, e do ponto de vista social, é ele quem começa essa mudança, né?
É mais Perfeito. uma mnemônica, mas que o aluno acaba lembrando que ele está no meio do LFG e o meio influencia a pesquisa dele. Perfeito. Exatamente, professor. Aí, Lombroso vai falar desse fator biológico, antropológico, né? E aí, Ferri, então, ele amplia o estudo do conhecimento e pode cair na prova para você assim, ó, o trinômio do delito. Ferri vai trazer o trinômio do delito. Ele vai falar, ora, não é só o fator biológico que influencia para o crime, o fator biológico também, mas o fator social, o meio social, como o professor falou, e os fatores físicos. O clima pode influenciar no crime, na criminalidade. Inclusive, ele vai trazer a chamada lei de saturação criminal. E ele, olha como ele pretendia criar uma cientificidade empírica para o estudo do crime. Ele vai falar da mesma forma, tem um trecho do livro dele que ele fala isso, da mesma forma que um meio líquido a uma dada temperatura aquecida se transforma em um meio gasoso, se eu tenho os mesmos fatores biológicos, físicos e sociais, eu posso prever a criminalidade, o número de crimes e o número de criminosos. E ele importa isso até de uma análise estatística lá de Quetelet. Adolf Quetelet, quando traz a escola cartográfica, estudando, então, o meio físico para o crime e a criminalidade. E Quetelet vai falar, inclusive, o seguinte, ora, no inverno, você tem mais crimes patrimoniais. Por quê? Porque no inverno a vida é mais difícil, o inverno é rigoroso, então as pessoas ficam sem condições de trabalhar e elas vão praticar os crimes patrimoniais. Ora, na primavera, você tem mais crimes sexuais, porque a primavera é, no meio animal, um momento de procriação. Então, o indivíduo, assim como o animal, busca procriação e pratica crimes sexuais. Então, o Ferri ele vai ampliar esse estudo do crime. Não é só fator biológico, fator sociológico, fator social e o meio físico, a temperatura e o clima influenciam no crime, na criminalidade. O que Garófalo, depois, na sua fase jurídica ou psicológica, vai trazer o conceito de crime natural para a escola positiva. Crime natural, para Garófalo, é aquele crime que viola sentimentos de piedade e de probidade de um homem das raças humanas superiores. Aí alguém perguntou, inclusive, a contribuição de Nina Rodrigues, de Raimundo Sim. Nina Rodrigues, criminólogo no Brasil. O que Raimundo Nina Rodrigues vai fazer nessa época, século XIX? Vai importar, lá em Recife, vai importar a teoria de Lombroso para o estudo da criminologia no Brasil. E isso vai criar uma desigualdade racial gigantesca. Quem que vai ser o homem delinquente aqui no Brasil? O negro, o escravo africano. E a influência criminológica de Lombroso, inclusive, é percebida lá na frente nas leis de Mussolini, quando ele separa os judeus da escola pública e retira a propriedade dos judeus. Tudo com influência criminológica de Lombroso nessa ideia de criminoso nato, que o criminoso tem, ele pode ser reconhecido, ele pode ser identificado. O Nina Rodrigues era conhecido como o Lombroso dos Trópicos, né? Perfeito. É o nosso Lombroso aqui. Mas aí certos alunos me perguntaram, mas professor, hoje, será que nós podemos ver um pouco de cada escola dessa? Elas são ultrapassadas e não mais estão presentes essas formas de pensamento na sociedade? A resposta a eles é não. Por quê? O estudo criminológico, primeiro, congrega todas elas e traz um certo fundamento que até hoje nós verificamos. Quando falamos numa abordagem policial, ela está, de certa forma, muito ligada a uma visão lombrosiana, não é? Às vezes eu brinco com o meu aluno, eu vou trabalhar assim como estou. Qual é a possibilidade que eu tenho de ser parado na rua e colocado para a revista? Quase nenhuma. Agora, se eu fosse mais à vontade, colocasse um boné na cabeça, uma grande camiseta, né? Não estou aqui falando nada de forma preconceituosa. Não, nada disso.
não que eu esteja dizendo que deve ser, ou assim, ou assado, que se vista, que se porte, mas eu tenho uma possibilidade muito maior. Por quê? Porque nós trazemos ainda arraigada essa ideia de olharmos para a pessoa e a depender daquela forma que ela se veste, que ela anda, nós temos uma visão totalmente voltada à forma de ser dela, correto? Temos, então, assim, um certo preconceito, temos, não é? Em relação às condições físicas daquela pessoa que ali se apresenta. Perfeito, eu também concordo. E aí a gente entra já para a criminologia crítica, né? Que o nosso direito penal ele é elitista. Então, essas teorias que a gente trata, escola clássica, escola positiva, e até as teorias sociológicas do consenso, elas vão buscar, alguém mencionou isso aí, a etiologia do crime. Ou seja, vai buscar a causa do crime. Na criminologia crítica, na verdade, nas teorias sociológicas do conflito, a gente não estuda mais a etiologia do crime, mas a gente busca entender o porquê o Estado escolhe algumas pessoas para serem rotuladas como criminoso. E qual é o efeito, inclusive psicológico, e aí a interdisciplinariedade da matéria, que esse rótulo de criminoso vai levar na pessoa. Que a pessoa ela vai mergulhar nesse papel social, e isso é empiricamente demonstrado pela psicologia. Ela mergulha nesse papel social que foi imposto. Eu sou criminoso, essa criança vai ser criminosa. E aí eu mergulho nesse papel que a sociedade lhe atribui, e aí é o próprio Estado produzindo carreiras criminais, quando, por exemplo, coloca o indivíduo no cárcere, né? É o etiquetamento do label approach, né? Eu digo, agora eu sou. Eu sou agora o criminoso. Né? É o etiquetamento. Né? Exatamente. O label approach. Eu sou criminoso e agora eu farei tudo para demonstrar a você, Estado, que assim agirei. Né? Mas isso eu vejo que é de extrema importância, principalmente, quando nós vamos às teorias também modernas, né? E trabalhamos lá a anomia, o etiquetamento, né? A teoria ecológica nos Estados Unidos, que as pessoas pensam assim, né? Tá, mas nós saímos lá da Europa e fomos para os Estados Unidos depois, por quê? Porque, na verdade, a Europa, após as grandes guerras, eles perderam o poder econômico e as cidades se desenvolveram muito mais nos Estados Unidos, né? Mas eu não quero passar essas escolas, não. Mas só voltar àquele pensamento que alguns me perguntam, mas professor, então nós temos ainda um olhar lá para a pré-científica clássica, ou a positiva, ou as modernas teorias da criminologia, qual se aplica? Isso que eu acho interessante da criminologia. Qual se aplica? Eu digo a eles, todas. A depender do momento, a depender do olhar, a depender da forma que você está a analisar o fato criminoso, o crime, essa vítima, você pode sim beber em cada uma dessas teorias e extrair de lá um dos motivos do estudo. Isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a sociedade é diversificada. Não é? Nós somos gregários, nós necessitamos de estar juntos, não é? E cada um é diferente, pensa de forma diferente, olha a sociedade de forma diferente, ou seja, aceita, nega ela, não é? Ou é indiferente aos padrões sociais, a essa nossa forma, né, de trabalhar, de agir, ou enxergar a sociedade. Os controles sociais são diferentes, o informal, porque o controle formal perto do informal é nada. Então, muitas vezes, a pessoa tem um controle informal diverso pela diversidade da própria sociedade, do meio que ele vive, da família dele, né? E acabam vendo o crime, o criminoso, de forma diversa. Para muitos, o que nós achamos, abominamos, é algo normal. Então, ao meu sentir, né, voltando ao que nós amamos da criminologia,
é justamente isso, essa diversidade. Exatamente, professor. Só fazer um adendo aqui, o professor Alan, delegado, amigaço nosso, tá na live aqui, ó, dentro do Instagram do Dr. Davi. O Alan, ele não é o criminoso nato do delinquente, mas ele é um ser atrasado digitalmente. Ele é um homem neandertal. Eu acho que ele não tem nem WhatsApp. Você tem que conversar com ele por e-mail. E aí ele não é adepto desse meio digital. Um abraço para o Alan. Um abraço para a Grande psicóloga Alain. Denise também, o Jonathan. Todo mundo Um contribuindo. abraço, Alain. Um abraço, Alain. Seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa live. Mas é isso, professor. Aí, como você citou, aí a gente, nas etapas pré-científicas e científicas, ali, etapa clássica e positiva, a gente sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Porque ali a gente tem um caldo cultural violento no século XX, principalmente nas grandes cidades, né? Chicago, Nova York. Chicago, pela localização geográfica ali nos Estados Unidos, passava linha férrea para o meio oeste. A gente tem uma expansão demográfica gigantesca. E aí há uma alteração da lança. A gente para de estudar um pouco, mas não elimina, e isso é até pegadinha de prova, o crime e o criminoso, para começar a estudar o controle social. A gente vai ver que a desorganização da cidade é um fator criminógeno. Essa expansão demográfica, onde há a perda das raízes, você tem um anonimato, isso gera um controle social informal. E, por exemplo, você quer um controle social informal melhor que a vizinhança? Você sai do seu apartamento, professor, o vizinho sabe para onde você foi, sabe que hora você chega. O síndico que mora no meu apartamento, ele sabe toda a minha rotina. Ué, Diogo, mas você viajou? Tem um tempo que eu não falo com você. A escola, qual que é a primeira palavra que a gente aprende quando a gente... Na nossa infância, não. A mãe fala não, é castigo, é cadeirinha do pensamento. Então, esse controle social informal é muito mais eficaz que o controle social formal, aquele exercido pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Estado de uma maneira geral. Porque esse controle social informal, ele é contínuo, ele existe diante de um processo de socialização que todo indivíduo sofre influência. Aí agora, nas teorias criminológicas da sociologia, a gente estuda o controle social. E aí se divide as teorias criminológicas da sociologia do consenso, que vão entender que a sociedade se estrutura num consenso. Ou seja, eu quero chegar naquelas metas, aqueles meios institucionais. Na verdade, você volta para a ideia de contrato lá dos contratualistas do iluminismo, principalmente o Rousseau. Há um pacto social implícito da sociedade. Quais são as teorias criminológicas do consenso? Quem casa, o casamento. Quem casa, casa com consenso. Então, as teorias criminológicas do consenso é casa. O que é casa, professor? Chicago, anomia, subcultura delinquente e associação diferencial. Isso te pergunta na prova toda hora, não é, professor? E as teorias criminológicas do conflito, onde entende que a sociedade não é o consenso, a sociedade é uma coerção. O direito existe para estabelecer uma relação entre dominante e dominado. Quais são as teorias criminológicas do conflito? A teoria do etiquetamento, que a gente falou um pouquinho, etiquetamento, rotulação social, labeling approach ou teoria da reação social, é tudo sinônimo. E teoria crítica de viés marxista. Então, criminologia do consenso casa. Quem casa com consenso. Chicago, anomia, subcultura e associação diferencial. E teoria do conflito, labeling approach, etiquetamento e teoria crítica. Ótimo, professor. Eu fico muito feliz em falar contigo. E fica muito externado aqui, muito evidenciado o seu grande conhecimento da matéria, né? Que a mim não causa estranheza, que eu já conhecia, né, professor? Mas eu tenho uma notícia que não é muito legal, que o nosso tempo está esgotando, infelizmente.
Porque a conversa é assim, quando a conversa é boa, o tempo voa, não é? Mas, professor, eu gostaria, então, só de fazer mais uma pergunta, porque eu vou acabar daqui a alguns minutos o nosso bate-papo, mas vou continuar aqui porque eu tenho algumas questões para corrigir do simulado e os meus alunos entram na live para o simulado. Mas, algumas dicas finais, professor, que eu sei que tu é um expert em provas também, porque há uma diferença muito grande entre o conhecimento efetivo doutrinário e aquilo que as provas cobram. Isso é fundamental, né? Por quê? Porque nós temos que conhecer a matéria, entretanto, lá na prova, alguns detalhes específicos, não é? Nos fazem rodar lá. Sim, Melise ficará, seja bem-vinda também, Melise, ficará assim gravado, tá bom? Ok? Então, obrigado a quem está se manifestando, nós não vamos parar agora. Por favor, professor, poderíamos, assim, o quê? Eu vi que tu passou várias dicas, várias regrinhas mnemônicas, e muito boas, inclusive, não é? Mas alguma dica final, assim, do que está hoje, o que se tem percebido das bancas hoje? Luiz Rigueto, Rigueto, seja muito bem-vindo, meu grande amigo Rigueto, tá? O que hoje se evidencia, assim, como matérias que estão mais próximas, mais aptas a serem cobradas? Então, professor, assim, ó, a gente divide a matéria, a primeira parte, a introdução à criminologia, você tem que saber qual é o método da criminologia. Empírico, indutivo e interdisciplinar, diferenciando do método do direito penal. Você tem que saber quando que surge a criminologia, o nome, a terminologia criminologia. Surge com pauta opinar. Ah, professor, mas você está falando esses nomes? Cai em prova, galera. Cai em prova, sim. Pauta opinar, mas Garófalo difunde o termo criminologia internacionalmente. Aí você precisa saber as teorias criminológicas. A escola clássica, a escola positiva e a luta de escolas, ou seja, a metodologia diferenciada das duas. Aí você precisa saber das teorias sociológicas da criminologia. A escola de Chicago, a escola da anomia, a escola da associação diferencial e a escola da subcultura delinquente. Cai teoria do etiquetamento e teoria crítica? Cai mais pouco. O que mais que você precisa saber? De vitimologia. Quem que é a vítima? Vitimização primária, vitimização secundária, vitimização terciária. Você precisa saber, se você for fazer prova do CESP, pena. Qual que é a finalidade da pena? Finalidade retributiva, finalidade preventiva, ou uma teoria mista, ou unificadora, que é a nossa teoria do artigo 59 do Código Penal, que mistura a teoria retributiva com a teoria preventiva. Então, é isso, saber das escolas criminológicas, saber da introdução à criminologia, quem que é o crime, quem que é o criminoso, quem que é a vítima, quem que é o controle social para vitimologia, saber de vitimologia, saber da finalidade da pena. Eu acho que esses são os objetos centrais, assim, ocupa 90% da prova hoje de delegado de polícia, de investigador, de agente de polícia ou de qualquer outro cargo policial. Ótimo, professor. Inclusive, a vitimologia será o tema da minha. Eu iniciarei com vitimologia a próxima aula minha de criminologia e falarei muito do Benjamin Mendelssohn também, o advogado israelense, né, que é considerado o pai da vitimologia, e toda a teoria dele que eu tenho visto cair muito também, né, e aí a gente fala dos nomes, né? Aparece muito a cobrança dos nomes, do Mendelssohn, enfim. Exato. É algo que o nosso aluno, né, fica ligado, tem que ficar ligado nisso, que são questões certas. Meu querido, quero dizer da satisfação que eu tive imensa. A Camila Cassol também está aqui, obrigado, minha amiga, foi a minha colega de universidade, seja bem-vinda sempre, tá? Quero falar da minha alegria, da minha felicidade em dividir essa live contigo, Diogo, né? Parabéns também pela sua forma simples,
fácil e muito bem qualificado de trazer os temas a nós. Os meus alunos estão presentes aqui, tenho certeza que adoraram essa live, como eu adorei. Já fica aqui o convite, vou convidá-lo para uma próxima live, não tenho dúvida sobre isso, tá? Desejo para ti sempre sucesso, muito estudo, muita aula, e quero deixar, então, aqui aberto, né, a nosso bate-papo para as suas considerações finais. Professor Colasso, é um prazer, de novo, falar aqui com você, o João, o delegado João aí presente também, os meus policiais presentes, estagiário, a galera. É um prazer dividir o conhecimento com você. Você é um cara que sabe muito de tudo, né? Eu vejo você postando coisa de penal, de processo. Eu vi uma agora, o que você estava postando? Tributário? O que era? Tributário, Meu Deus do céu! Então é um cara completo realmente. E eu acompanho seu Instagram para receber essas pílulas do conhecimento que você manda diariamente e te parabenizar também por essa iniciativa de fazer curso gratuito. Isso realmente te diferencia e te destaca pelo seu engajamento e também pelo seu conhecimento. E mando um abraço à galera. Estou no @DiogoDBN para qualquer dúvida, qualquer coisa. Estou à disposição. E obrigado de novo